Curas de cozinha, Feng Shui para aumentar a energia positiva. A semana passada te teve uma aula sobre dicas de Feng Shui para construir uma casa com boa energia. A gente vai falar sobre esse Feng Shui que tem essas ferramentas muito potentes. E a semana passada a gente falou que o Feng Shui pode ser usado desde a escolha do terreno, desde a localização do imóvel, projeto, a concepção, e também, que é bem importante, quando já está construído. E o que que a gente fala, o que que a gente busca quando a gente está falando de Feng Shui? Está falando em como melhorar a vida das pessoas. E isso pode acontecer em qualquer momento. A casa pronta, na reforma, ou a gente pode simplesmente mudar alguns objetos de lugar. E o ideal sempre seria que a gente usasse esses fundamentos que a gente aprende quando estamos projetando, porque aí sim, com certeza, assim a gente já conseguir incluir o que o Feng Shui nos direciona, o que almejamos, o que sonhamos. Então, planejar e construir uma casa de Feng Shui com boa energia Qi significa seguir algumas premissas, algumas regrinhas básicas, algumas dicas para criar uma casa com uma energia auspiciosa que garanta que essa energia Qi positiva flua para todos os cômodos. Então a gente vai começar falando sobre esse olhar do Feng Shui para o nosso espaço. Primeiro, deixa eu me apresentar, eu sou Sandra Marlise, eu sou uma arquiteta curiosa, questionadora, e que sempre sentiu que os ambientes, sempre percebeu que os ambientes, os lugares, a nossa casa, o nosso lugar de trabalho, contam as histórias dessas pessoas que moram ali, contam história dos seus padrões de comportamento, contam histórias dos seus pensamentos, tudo isso falando a partir dos espaços, dos seus espaços da sua casa. E na arquitetura tradicional eu não percebia essa abertura de trazer essa consciência e esse olhar das pessoas. Então eu fui me especializar, eu fui pesquisar e eu fui estudar muito. Eu me especializei em Feng Shui de chapéu negro, Feng Shui tibetano do chapéu negro. Fui estudar Feng Shui simbólico, lunar e feminino. Paralelo a isso, também eu tenho uma comunidade, eu coordeno uma comunidade, não, eu coordeno uma comunidade que estuda, pesquisa e aplica Feng Shui. E eu vi que a Vânia, que faz parte dessa comunidade, acabou de entrar. Oi, Vânia, boa tarde, seja muito bem-vinda. A Vânia, design biofísico, que fala sobre biofilia, que tem tudo a ver com Feng Shui, tem tudo a ver com muito do que a gente vai falar hoje. E aí, com tudo isso, toda essa mistura, eu criei o que eu chamo do método Feng Shui na arquitetura, que tem o objetivo de transformar qualquer ambiente, um lugar que seja, um lugar que proporcione cura, que proporcione harmonia, que proporcione prosperidade. Isso sempre levando em conta a pessoa e que os ambientes proporcionem ou permitam o autoconhecimento através do seu espaço. Isso, Vânia, sintonia, exatamente isso. E o que eu faço? Por que que eu estou aqui hoje dando essa aula? Porque é isso que eu acho que a gente precisa sempre fazer, levar o nosso conhecimento, compartilhar o que a gente sabe, o que a gente sabe que pode melhorar e ajudar as pessoas. Então eu ensino, eu preparo arquitetos, designers de interiores, terapeutas, eu tenho muitos alunos terapeutas, ou então você só está ali que quer viver bem na sua casa,
E eu ensino nos meus cursos que, através dos ambientes, você pode modificar os seus pensamentos, as suas emoções e encontrar o bem-estar seu, seus clientes. Então, através de workshops, consultorias e atendimentos, eu busco sempre esse alinhamento do habitante, da habitação nessa visão sistêmica. E hoje a gente vai falar muito sobre coisas que você deve saber, ou coisas que os arquitetos ou os designers de interiores devem saber ou precisam saber sobre Feng Shui. Feng Shui. O que é Feng Shui? Da onde veio tudo isso? Feng Shui é uma filosofia milenar, ela se conecta com essa criação da harmonia entre as pessoas, essa essa comunicação entre as pessoas, os edifícios e a natureza. E a energia vital de um edifício, a energia vital de uma residência, a energia vital de um indivíduo que está nesse lugar, às vezes pode ser ajustada só com alguma pequena mudança no seu estilo de vida, uma pequena mudança no seu ambiente, para melhorar e enriquecer toda essa sua qualidade de vida. E aqui a gente vai falar nessa energia essencial da medicina tradicional chinesa, que é a energia Qi, a energia vital, se refere às forças vitais positivas, ou, quando ela está negativa, ela é uma força negativa, ou Shashi, que a gente acaba, não a gente, que acaba se formando pela má posição do mobiliário, pela presença de alguma coisa num espaço exterior, num terreno. Então, como que a gente se protege ou elimina esse xaxi das nossas áreas? E quando a gente usa a arquitetura, os ambientes, no Feng Shui, a gente tem esse objetivo de construir esses espaços, essas boas estruturas, para ter um excelente Qi para as pessoas viverem. Que o Qi, ele precisa entrar no ambiente e ele precisa permear por esse ambiente. E na semana passada também a gente falou sobre as escolhas dos locais para a gente se colocar, morar. A gente falou sobre o layout da casa, a gente falou muito sobre a sala de estar. E hoje a gente vai falar sobre cozinhas, sobre características das cozinhas e sobre curas das cozinhas. Que é uma cozinha, o que que isso significa, o que que isso representa dentro do meu ambiente. Uma cozinha, ela tem algumas funções. Ela tem uma função prática, que a gente sabe muito bem, não é preparar o alimento. A função prática da cozinha é o nosso sustento físico. Mas uma cozinha também tem uma função emocional, que é o nosso alimento psíquico. É na cozinha que é mantido o fogo sagrado da casa. Na cozinha, a gente tem aquele poder de transformação, poder de cura, transmutação. Cozinhar, aquecer, nutrir. E a gente fala que a cozinha, sendo o coração da casa, trazendo esse fogo transmutador, esse fogo a gente pode falar também ou linkar com a deusa Hestia, a deusa grega Hestia, que é a deusa do fogo. Ela é chamada também da deusa do lar, a deusa da lareira e a deusa da arquitetura, para quem não sabe, para quem não conhecia a deusa da arquitetura, é ela, Hestia. E Hestia fala desse fogo que a gente precisa manter dentro do nosso lar, que a gente traz simbolicamente para a nossa cozinha. Esse fogo sagrado era trazido antigamente
pelas ancestrais, ou quando uma nova família ia iniciar a sua vida em alguma casa, a mãe trazia esse fogo e era a função dessa nova dona da casa ou dessa nova família manter esse fogo sagrado. Porque uma casa sem esse fogo, que a gente vai falar da representação da cozinha, era considerada vazia, sem amor e sem riqueza. Então, mantendo esse fogo aceso dentro da casa, a gente teria todos esses aspectos. E representando tudo isso, a gente tem um elemento central da cozinha, que é um objeto de culto e poder. Você sabe qual é esse elemento de culto e poder da nossa cozinha? Sim, é ele, é o fogão. O fogão, ele é ligado a essa capacidade de autocura, de transformação das emoções em comida, que nos alimenta fisicamente e emocionalmente. O fogão também é chamado no Feng Shui do cofre da casa. Ele é um arquétipo de sustento e de manutenção da vida. E ele é um símbolo de riqueza. Olha a importância do fogão na nossa casa, na nossa cozinha. Então, como é que eu vou trazer, ou como que eu vou falar sobre os benefícios positivos das curas nas cozinhas do Feng Shui? Porque quando eu tenho uma cozinha equilibrada, quando eu curo essa cozinha, eu posso melhorar também a eficiência do funcionamento dessa cozinha, eu posso ter mais prazer em preparar o alimento. E se você, de repente, está entrando em contato com curas do Feng Shui pela primeira vez, se você está conhecendo o que são as curas do Feng Shui, comece aos poucos, vai colocando um pouquinho, vai ativando um pouquinho de cada vez, para perceber, para testar essa eficiência desse aumento da energia, desses fluxos positivos. Mas antes da gente falar das curas, a gente vai falar, porque assim, o que é uma cura? Eu vou curar alguma coisa quando eu estiver, quando eu precisar, por exemplo, o que é uma cura de um machucado? Eu me machuquei e eu vou colocar lá um band-aid. Então, eu posso evitar esse machucado. Isso através de algumas regras, de algumas coisas que eu posso ter para tomar algumas decisões, ao planejar a minha casa, quando eu for projetar, ou quando eu for escolher uma casa, um lugar para morar. Eu posso observar critérios que a minha cozinha já esteja energeticamente bem e eu não precise entrar com uma cura. É como se fosse uma prevenção. Então, quando eu for projetar uma cozinha, ou quando eu vou colocar essas coisas no lugar, é bem importante que eu observe um bom design de distribuição dos mobiliários principais, que seriam a geladeira, o fogão e a pia, que eles estejam como se fossem nas pontas de um triângulo, que eu use os cantos de um triângulo para localizar esses equipamentos. Por que isso? Porque no Feng Shui a gente tem que observar a mistura dos elementos, que são os que mais estão presentes nessa cozinha, que são o elemento água e o elemento fogo. Depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Eu também preciso observar que eu evite colocar o fogão numa posição que me obrigue a cozinhar de costas para a porta. Isso a gente está falando da posição de comando, em que eu preciso estar cozinhando com o controle do que está acontecendo próximo a mim.
porque o ato de cozinhar, eu estou passando a minha energia, a energia de quem cozinha ali para o alimento. E se eu estiver numa posição de costas para a porta de entrada, numa posição vulnerável, numa posição onde eu não me sinto segura, em que eu posso levar susto a qualquer momento, eu vou estar passando essa energia toda para o alimento e para as pessoas que vão consumir esse alimento. Então, eu preciso cuidar para que o fogão não esteja nessa posição. Uma outra coisa importante para a gente observar é que a cozinha não esteja com a porta diretamente voltada para a porta de um dormitório, se possível, evitar. Também é interessante para que o fluxo da energia Xi ande nesse lugar, que a sala de estar, a sala de jantar e a cozinha estejam no mesmo nível, que eu não precise subir ou descer escadas, degraus, para acessar esses outros ambientes. Como são ambientes interligados, ambientes de convívio, para que a energia flua, se eles estiverem no mesmo nível, estará perfeito. Também observar para que a porta do banheiro não esteja exatamente em frente à cozinha. Outra coisa bem importante, isso a gente não está falando ainda nas curas, a gente está falando nas premissas, nas regrinhas, ou em algumas coisas para a gente observar, para que a gente não precise posteriormente fazer as curas. Eu estou fazendo uma prevenção, para que a energia flua e esteja em equilíbrio. Então, outra coisa bem importante é que, e que é muito comum da gente ver em casas por aí, evite ter duas cozinhas. Evite ter dois fogões. Por que isso, gente? Como a cozinha simboliza esse união da família, esse lugar de cura, essa conexão. Se eu tiver duas cozinhas, dois fogões, eu vou estar dividindo. Vou estar dividindo a riqueza, eu vou estar dividindo o casal, dividindo a família. Então, evitar. Também falando nas premissas, o ideal é que eu localize a minha cozinha, de preferência mais aos fundos da casa, que eu não coloque ele de frente para casa, que ela não esteja diretamente ligada ao hall de entrada, porque ela tenha uma localização não tão frontal. Porque essa cozinha, representando a riqueza da casa, ela precisa estar preservada. Especialmente o fogão, os fornos. Eu devo evitar que quando alguém estiver chegando, ele já enxergue o fogão. Eu preciso estar com esses equipamentos mais resguardados. Mas nós estamos aqui para falar sobre as curas da cozinha. A gente falou sobre algumas prevenções, como algumas maneiras de que essa cozinha, de que a distribuição, de alguma forma, já não cause uma má energia Xi, mas se eu já tenho a minha casa pronta, se eu já moro em um apartamento que tem algumas coisas que estão em desequilíbrio, eu vou fazer uma cura. Mas, Sandra, afinal de contas, o que é essa cura? O que são essas curas? A gente chama de cura os ajustes, as modificações que a gente faz
para correção dos desequilíbrios encontrados no ambiente, quando a gente detecta que algo não está funcionando. Existem no Feng Shui 2 tipos de cura. As curas podem ser mundanas, que é essas que a gente vê hoje, que são aquelas curas palpáveis, aquelas curas que elas são facilmente aceitas pela nossa mente, que o nosso cérebro detecta, que a gente consegue fazer e perceber. E existem as curas mundanas, não, as curas transcendentais, que elas são um outro nível. Mas nós vamos ver aqui aquelas curas mundanas que são muito aplicáveis, e a gente vai trabalhar com diversas coisas. As curas mundanas, elas podem ser trabalhadas com uma coisa bem interessante, que a Vânia, que está ali assistindo a gente, a Vânia, que é especialista em design biofílico, conhece muito bem. A gente pode trabalhar com plantas. As plantas são excelentes para muitas das curas. A gente pode trabalhar também trazendo a presença do elemento que falta naquela área. Se algum elemento não está fazendo parte de algum ambiente, a gente traz através de um elemento. E o que são os elementos? Nós temos no Feng Shui, na medicina tradicional chinesa, 5 elementos, que são fogo, terra, madeira, metal e água, e eles precisam estar equilibrados, alguns mais, outros menos em algum ambiente, seguindo esse, esse ciclo. Também a gente pode fazer curas com cristais, com pedras. Ali a Vânia disse que além das curas, as plantas também purificam o ar. Isso mesmo, é isso, Vânia. A gente pode fazer curas também com espelhos no lugar certo, com cristais multifacetados, com uma boa iluminação. A iluminação também é uma cura, principalmente uma cura de área faltante, uma cura de energia muito carregada, quando eu tenho um pé direito desnivelado, ou um pé direito baixo, ou algum desequilíbrio, a iluminação é uma excelente cura. E as curas do Feng Shui, elas podem minimizar muito a energia negativa causada por layouts de cozinha inadequados ou problemáticos. Porque a gente sabe que uma cozinha é aquele lugar da nossa casa onde a gente menos consegue mexer, mudar. No Feng Shui a gente fala que os móveis se chamam móveis porque eles podem se mover. Eu posso levar para um lado, para o outro, eu posso mudar minha sala de lugar, virar a mesa, mexer o sofá, mas a cozinha não permite, geralmente, que eu faça isso em função das tubulações de gás, das tubulações de água, esgoto, das instalações elétricas para os aparelhos. Então, é aquele lugar onde, no mundo real, eu não consigo mudar toda hora. E aí, a gente precisa olhar para isso, porque a gente tem uns geradores de energia na cozinha muito impactantes. E esses geradores mais comuns da cozinha são em relações dessa compatibilidade ou incompatibilidade de elementos. A cozinha é um ambiente de energia yang, tem uma energia yang muito extrema, que é representada pelo elemento fogo, e ela precisa estar muito ativada, essa energia yang, muito ativada, mas equilibrada, também não no excesso. Mas a gente precisa equilibrar esse elemento fogo, que ele esteja com a sua força, para que a gente tenha um chi positivo. Porque o elemento fogo, ele representa, através do fogão, através de lareira, churrasqueira, lareira, fornos, ele é aquele elemento
do ímpeto, é o elemento do fazer, é o elemento do start. Então, ele precisa estar equilibrado para que eu não me sinta cansada, para que o morador não se sinta desmotivado. Fogo muito forte e que a gente precisa manter essa energia fogo para que a gente tenha energia própria na vida, porque uma falta dessa energia fogo, uma energia fogo da cozinha quando é apagada, quando é de alguma forma diminuída, ela também diminui no nosso comportamento e no nosso sentir. Nós ficamos também mais apagados, ficamos também mais cansados. Então, a energia fogo é essencial, que ela esteja equilibrada dentro da cozinha. E dentro de uma cozinha, a gente tem muitos elementos água, que podem trazer esse desequilíbrio na energia fogo. Essa energia do elemento água representada pela pia, representada pela geladeira, ela precisa estar de uma forma distribuída ali nessa cozinha para que ela não apague esse fogo, não diminua esse poder do fogo sagrado que está dentro da nossa cozinha, que é esse lugar de transmutação, que é esse lugar de cura. As premissas da distribuição ou como distribuir o mobiliário na cozinha ou onde escolher o melhor lugar para colocar a cozinha. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as curas. Sobre as curas quando eu tenho uma energia Xi desequilibrada, em que ela se torna uma energia Chá dentro da minha cozinha. Eu vou ter essa energia desequilibrada da cozinha em algumas situações. A gente vai começar falando de uma situação muito frequente, que é quando eu tenho distribuída no meu espaço uma parede, eu tenho o fogão, e na parede oposta, bem em frente, eu tenho uma pia, ou a pia em frente a um forno. Muitas cozinhas têm esse layout que a gente pode chamar de problemático nessa distribuição de pia e fogão, quando a pia está diretamente oposta ao lado do fogão, frente a frente. Isso gera uma energia negativa. A gente falou no vídeo anterior, que saiu do ar um pouquinho, que a gente precisa ter o equilíbrio das energias no ambiente. O equilíbrio das energias, eles precisam estar com o elemento água, alimentando o elemento madeira, que vai alimentar o elemento fogo. E nessa configuração da geladeira em frente ao fogão, eu tenho o elemento água, apagando o fogo do elemento fogo, do fogão. E eu preciso encontrar uma forma de fazer essa cura. Eu também posso encontrar uma pia em frente ao fogão, então eu tenho dois layouts onde a minha energia vai ficar comprometida. Quando eu tenho um fogão, eu tenho a pia, ou eu tenho a geladeira bem em frente. E aí, lembrando que a pia e a geladeira são elemento água, e o fogão, o forno, a churrasqueira são elemento fogo, eu tenho aqui esses elementos conflitando, os conflitos entre o fogo e a água. E eu não posso, nesse momento, ou numa cozinha, a gente já falou também sobre isso, eu não tenho a liberdade de mudar os móveis de lugar toda hora, como eu consigo fazer isso numa sala, por exemplo, que eu mudo a mesa, que eu reorganizo para reorganizar a energia. Eu preciso trazer algumas curas para quando eu tenho essas situações fogão em frente à pia. Eu preciso equilibrar ali. Como eu vou fazer para curar um fogão em frente à geladeira ou um fogão em frente à pia? Enfim, a gente tem algumas curas que a gente pode usar. Eu vou falar de algumas delas. Não é para usar todas elas. Você usando uma delas, você já vai estar equilibrando essa energia. A primeira cura que é bem tranquila
que a gente consegue fazer nessa configuração é colocar um vaso de planta, a gente pode usar ervas, temperos ali, a gente vai estar mudando essa direção, ou mudando toda essa configuração dos elementos, porque eu vou tirar essa ligação direta do elemento água com o elemento fogo, que vai estar apagando. Eu colocando um vaso de planta, eu vou ter a madeira, que vai alimentar o fogo, então eu vou mudar esse ciclo. Eu posso também colocar a própria madeira entre esses elementos, eu posso colocar algum tapete que seja de algum material mais amadeirado, eu posso colocar a própria madeira, posso pendurar uma planta suspensa entre esses dois aparelhos. Também aqui o uso do cristal multifacetado pode ser usado, mas lembrando sempre que o cristal multifacetado, ele tem alguns critérios para que ele surta efeito no Feng Shui. Não é simplesmente qualquer cristal multifacetado, ele tem que ter alguns critérios, ele tem tamanho específico. Mas sim, o cristal multifacetado vai ser uma cura. Aqui também eu vou ter a possibilidade de colocar um sino de vento, que eu vou trazer e movimentar essa energia. Também eu posso colocar uma planta em cima da geladeira, que eu vou estar criando esse ciclo, do ciclo madeira, fogo, etc. Tapetes, com desenhos de plantas, também pode funcionar como uma cura. Outro layout, outra disposição muito comum, muito encontrada em cozinhas, inclusive a minha, que eu tive que fazer curas, é quando eu tenho na mesma parede, muito próximo, o fogão e a pia. O elemento fogo, que rege esse fogão, ele está em desacordo, ele fica em conflito com o elemento água da pia, porque a água vai acabar amortecendo esse fogo, desequilibrando essa energia do ambiente e a nossa energia, o nosso cansaço. Mas preste atenção que tem algumas regrinhas. Eu posso ter, sim, uma pia na mesma parede do fogão, mas eu preciso ter uma certa distância para que eu não tenha essa interferência. E a distância mais desejável do Feng Shui é que eu tenha uma distância entre a pia e o fogão de pelo menos 1,5 m. E vamos combinar que as cozinhas dos apartamentos de hoje não oferecem 1,5 m de distância entre o fogão e a pia, muito raramente. E se eu não tiver essa distância de 1,5 m entre esses dois elementos, que é a pia e o fogão, quando elas estão na mesma parede, para que eu mantenha essa energia yang, que eu preciso, que ela flua na cozinha, a energia yang precisa estar na cozinha porque é o elemento que rege a cozinha e é um elemento que eu preciso para fazer as atividades que acontecem ali na cozinha. Eu posso usar algumas funções, algumas curas. Vocês lembram que eu falei ali que eu tenho o elemento água da pia e que ele precisa fazer o ciclo do elemento água, alimentar a madeira, que vai alimentar o fogo. Então, eu posso colocar algum objeto, algum divisor, alguma madeira entre esses dois elementos. Eu posso colocar um escorredor de pratos de madeira. Eu posso, se eu tiver espaço, se eu tiver luz, uma planta. Olha de novo a planta, de novo o design biofílico vindo para as curas do Feng Shui. Uma planta, porque aí eu vou curar esse desequilíbrio dos elementos. Eu também posso usar uma coisa que é muito pouco usado, mas que funciona muito bem. Criar uma barreira, um divisor, uma proteção
em volta do fogo, um pouco mais alta. Eu vi isso pouquíssimas vezes, mas ela funciona muito bem. Você cria, pode ser algum elemento em vidro temperado, ou algum elemento que, claro, não vá queimar entre esses espaços. A Vânia está fazendo uma pergunta aqui bem interessante, que ela está pedindo se essa planta pode ser na água ou precisa ser no vasinho de terra. Muito bom, Vânia, bela pergunta. Então, nesse caso específico, que a gente precisa diminuir o elemento água para que esse elemento fogo seja menos apagado, o ideal é que seja na terra, inclusive porque a terra também reforça esse, esse ciclo do elemento. Então, o ideal é que seja plantado na terra assim, para que a gente não traga mais água para perto desse fogão. Valeu, Vânia. Outra coisa que a gente pode usar também, que é muito fácil, muito simples, que a gente pode usar como cura dessa pia na mesma parede do fogão, é... A Vânia está dizendo que precisa trocar. Pois é, Vânia, a gente precisa ter alguns cuidados, né? Porque a gente precisa diminuir o elemento água da cozinha, porque a cozinha é yang, é fogo, e a gente já tem muita água e precisa dar uma acalmada na água, assim. É isso. Mas a gente pode usar alguns recursos bem interessantes. Por exemplo, a gente pode usar nesse espaço, nesse intervalo. Claro que tudo isso, tá? Essas dicas, a gente vai usar uma delas. Se quiser usar mais que uma, tudo bem. Mas se eu conseguir encaixar uma dessas dicas, já está perfeito. Por quê? Porque na cozinha eu não tenho tanta flexibilidade. Não é um espaço que eu consiga fazer tanta coisa. Então, eu posso colocar entre elas um um quadrinho de madeira, eu posso pendurar ali uma tábua de madeira, mas eu posso também trazer panos de prato, os panos de cozinha que talvez eu pendure nesse espaço, com tons do elemento madeira, com flores, com plantas, ou também eu posso usar ele no elemento terra, que vai ajudar a segurar um pouquinho essa água, porque a água ela precisa ser contida. E ela tem duas formas, a gente pode usar o elemento madeira, porque a gente cria o ciclo, e a gente pode usar o elemento terra, que além de ela estar ali como uma coisa sólida, ela significa uma barreira. Como que a gente contém a água? Como a gente contém água nos rios, nas barragens, com a terra. Então, eu posso usar panos de prato, panos de cozinha, nas cores do elemento madeira ou nas cores da terra, que pode ser amarelo, marrom. O elemento terra, no Feng Shui, é representado pela cor amarela, porque como a gente vem com uma filosofia, uma arte milenar que veio da China, a terra lá, ela tem essa tonalidade mais amarela. Mas aqui, ou em qualquer outro lugar do mundo, a gente vai encontrar terra das mais variadas cores. A gente vai numa composição terrosa, que a gente pode usar qualquer um desses tons para representar o elemento terra. Então, isso é uma forma de a gente fazer essa cura de uma forma simples. Valeu. Outra coisa que a gente precisa observar, que também dificilmente a gente vai conseguir mudar, a não ser com uma reforma, ou se não for no projeto inicial, é as paredes, compartilhamento de paredes entre a cozinha e o banheiro. Como assim? Eu tenho aqui a minha cozinha, e aqui está nessa parede o meu fogão. Eu preciso observar, quando eu olhar para a minha cozinha, principalmente para o fogão, porque ele é o meu centro na cozinha. Então, eu tenho o meu fogão aqui,
E no outro lado dessa parede eu tenho um banheiro. Aí eu tenho o vaso, a pia, o chuveiro, e aí no meu fogão, que significa cura, que significa transmutação, que significa riqueza, uma energia de esgoto passando, cano d'água passando. Então, isso desestabiliza totalmente o equilíbrio da minha cozinha. Se eu tiver a parede da cozinha na parede do banheiro, então, prestar atenção, cuidado. Se eu tiver isso, eu preciso curar. Se eu tiver a cozinha dividida com outro cômodo que tem uma energia desfavorável. Nesse caso, no banheiro. Como que eu faço para curar uma parede compartilhada, cozinha e banheiro? Uau, esse não é assim tão simples, mas a gente consegue. Ideal sempre é que não tenha, tá? Porque sempre no Feng Shui primeiro a gente vai procurar criar a harmonia, mudar layouts e aí no último recurso a gente vai fazer as curas, lógico, né? Então, para a gente poder enfraquecer entre esse choque totalmente direto entre o fogo e a água, e além de uma água normal, uma água energeticamente, uma energia densa, como que a gente vai quebrar esse ciclo prejudicial? Porque quando a gente fala sobre esses desequilíbrios, a gente está olhando não só para a nossa casa, a gente está olhando como que esses desequilíbrios estão afetando a nossa vida, a vida de quem mora nesse lugar. E quando a gente tem essa configuração, a gente precisa cuidar, porque isso vai afetar a saúde dos moradores. Porque você está falando numa energia de alimento, de transformação, uma energia que está te trazendo, está colocando força, uma energia do que você vai colocando para fora. Como é que eu vou curar isso? Uma sugestão, uma tentativa de cura seria usar algum elemento em madeira, sempre a madeira é a primeira opção, tá? Porque eu vou, e a madeira no Feng Shui ela está representada pela madeira e está representado pelas plantas, pela vegetação em si, que representa o elemento madeira. Então, o que que eu posso fazer para introduzir o elemento madeira entre essa água e esse fogo que está tão próximo? Eu posso colocar alguns elementos. Se eu pudesse revestir essa parede, seria interessante, mas eu tenho duas áreas um pouco mais difíceis, uma área molhada, mas eu posso tentar colocar quadros de madeira, posso tentar colocar algumas placas de madeira, eu posso colocar alguns objetos em madeira, eu posso pintar essas paredes ou revestir essas paredes com cores do elemento madeira, que é o verde. Por quê? Os elementos, eles são representados de três formas. O próprio elemento, que seria a madeira, o formato da madeira, o elemento, qualquer elemento tem uma forma, que eu posso usar um grafismo daquele formato, ou a imagem daquele elemento, e eu tenho a cor do elemento. E a cor do elemento, madeira, é o verde. Então, no último caso, se eu conseguir trazer o verde para os dois lados, essa madeira, ou essa cor verde, iria absorver a água e alimentar o fogo. Então, as curas estariam acontecendo. Outra disposição do mobiliário que afeta a energia dos moradores, só olhando para a cozinha, a gente está só olhando para a cozinha, a gente não chegou ainda em outro lugar da casa. Se eu tenho uma casa de 2 pavimentos e eu tenho um quarto em cima da cozinha,
Essa configuração desfavorável pode afetar ou propicia que a saúde dessa pessoa que durma logo acima da área da cozinha, especialmente em cima do fogão, possa ficar um pouco desequilibrada. Então, a gente precisa corrigir isso. Primeira coisa, a gente vai lá no layout, que a gente faz o fogão, dificilmente vou poder mexer. Primeira dica é mudar essa cama de lugar. Eu vou levar ela para algum outro lugar. Porque a gente sabe que nesse ciclo destrutivo, que a gente tem alguma forma que a terra também pode diminuir um pouquinho desse fogo que sobe, eu posso usar nesse espaço quarto elementos de terra ou cristais, que eu posso colocar ali, tapete embaixo dessa cama, se eu não puder mudar de lugar, que represente a cor do elemento terra, pode ser amarelo, marrom, mas que ele seja grande o suficiente para pegar, não os tapetes ao lado da cama, aquele tapete grande que pega por baixo dela, porque aí você vai proteger toda a energia yang que vem de baixo, que vai deixar seu sono mais agitado. Ele está desequilibrando uma energia yin, que é a energia que um quarto precisa, e a energia que a gente precisa no momento do repouso, pela energia yang muito forte que vem de baixo. Outra cura que é bem, parece um pouquinho estranha, mas é uma cura muito usada no Feng Shui quando a gente tem isso acontecendo, quando a gente tem um fogão embaixo de uma cama e eu não posso mexer em nada, é usar um símbolo, usar algo que representa uma simbologia. Então, eu vou usar algo que represente, neste caso, como eu preciso diminuir o impacto do fogo na cama, eu vou usar a água, representada simbolicamente num espelho. Esse espelho eu posso colocar embaixo da cama, voltado para baixo, um pequeno espelhinho redondo voltado para baixo, que ele vai representar uma piscina de água. Se eu tiver um tapete nesse espaço, eu coloco embaixo do tapete, embaixo da cama, voltado para baixo, eu vou representar a água e eu vou estar amenizando esse impacto do elemento fogo que está vindo de baixo. Você viu as dicas aí? E também, às vezes, eu vou ter, quando eu tenho uma edificação, uma casa de 2 pavimentos, eu vou ter um banheiro em cima da cozinha. Pois é, um banheiro em cima da cozinha, principalmente em cima do fogão. Claro que quando a gente fala de cozinha, a cozinha tem muitas áreas. Uma cozinha pode ser grande, a gente tem área de refeição, a gente tem diversas áreas. O nosso olhar principal é onde a gente tem o fogão. Se o banheiro estiver especificamente em cima do fogão, eu vou ter aquela energia das águas residuais fluindo para a cozinha. Aí eu posso usar algumas curas parecidas com a do quarto, mas ali eu posso usar nesse banheiro plantas, porque eu preciso que a água fique por ali e eu não leve para o fogo. Eu posso usar plantas, imagens de folhagens nas paredes, nos tapetes. Eu posso levar cor verde para a decoração desse banheiro, para que ele diminua esse impacto água. Usar muita vegetação para minimizar essa energia negativa dessas águas residuais que fluem para a cozinha. Eu preciso proteger a minha cozinha. Tem muitas coisas que
que acabam trazendo, ou que acabam provocando um desequilíbrio da energia Qi dentro da nossa cozinha. A gente já está há mais de uma hora falando sobre as curas da energia Qi da cozinha, e tem muitas coisas que a gente pode ir trazendo para melhorar a energia. Outra coisa importante também é a cozinha na frente da casa. Na frente eu quero dizer assim, logo que a gente entra no hall de entrada, a gente já tem uma porta para a cozinha. É desfavorável, não é interessante, é preciso fazer uma cura. Se eu tiver uma porta nessa cozinha, o ideal é que eu mantenha essa porta fechada, porque a cozinha é aquele ambiente sagrado, o nosso fogão é aquele, representa a nossa riqueza, e a gente precisa manter ele o mais resguardado possível. Se eu não tiver porta e puder colocar uma cortina, ou às vezes eu tenho essa configuração sala e cozinha no mesmo ambiente, apartamentos pequenos, se eu puder colocar um elemento protegendo que pelo menos eu não veja o fogão quando eu estiver na porta de entrada, um biombo, alguma coisa. Criar algum elemento para proteger o fogão. E aí tem também muitos desequilíbrios na nossa casa, muitos desequilíbrios nessa cozinha. Por exemplo, uma coisa que a gente precisa prestar atenção quando vai projetar, quando vai buscar um lugar para morar, é o fogão de costas para a porta. A gente já falou um pouquinho antes. E a gente pode fazer algumas curas para que eu, cozinhando, não tenha sensação de vulnerabilidade e não passe uma energia ruim para a comida. Então, se eu não tenho como mexer esse fogão, eu preciso curar. Eu posso colocar algum espelho para que eu enxergue atrás e me sinta mais segura. Se eu tiver um fogão também embaixo de uma janela, eu tenho alguns pontos positivos ali, eu tenho uma boa iluminação, mas eu vou ter também um enfraquecimento da minha energia fogo, porque eu tenho muito movimentação de energia Qi. O fogão vai estar ali na linha de onde a energia passa com muita velocidade, então eu preciso diminuir essa velocidade para que o fogo do meu fogão literalmente não se apague e não apague a nossa energia. Então, se eu tiver um fogão embaixo da janela, eu posso pendurar um cristal multifacetado para que ele disperse a velocidade dessa energia Qi que vai passar e diminuir o meu fogo. A gente falou também sobre ter duas cozinhas, dois fogões. Então, a gente vai falar agora um pouquinho especificamente do fogão. E aí, eu queria que vocês olhassem ali para o espaço, para a cozinha de vocês e me respondessem como está, como se comporta esse coração pulsante que está ali na casa de vocês. Se façam algumas perguntas, observação. Esse fogão de vocês tende a entupir? Tem significado? Porque se ele tende a entupir, se ele tende a trancar, se ele tende a não sair o fogo, se apagar, essa energia também pode estar trancada em você, essa energia do ímpeto. Ele funciona bem porque a gente tem que observar. Se tiver um excesso dessa energia fogo, um fogo muito forte que queima tudo, eu posso sentir em mim, ou você vai sentir em você, muito cansaço. Isso pode gerar um cansaço, porque a gente vai estar todo o tempo, constantemente, dando o máximo da gente, como um fogo forte, está sempre muito dando tudo.
e aí o cansaço vem. Mas também, se eu tiver uma falta dessa energia fogo, que a gente cuida muito para que todo aquilo que a gente falou antes, das curas que a gente fez para que esse fogo não falte na nossa cozinha, pode ser que se eu não tiver essa energia fogo suficiente, eu tenha pouca paixão pela vida, eu tenha pouca força para mudar as coisas, eu não tenha força para concretizar o que eu quero, eu não tenha energia para alterar o que eu não quero. Então, vamos observar como está, qual o estado desse fogão, como está seu fogão. Outra coisa bem importante, como a gente fala no Feng Shui que o fogão é o cofre da casa, as bocas do fogão, elas representam ali as nossas entradas financeiras, a gente pode dizer, diversas fontes de renda. A gente pode traduzir as bocas do fogão como fontes de renda. E aí eu pergunto para você, você usa todas as bocas? Você usa seu fogão primeiro? Nem que seja para esquentar uma aguinha lá de vez em quando. Mas se você usa seu fogão, como você faz? Você tem aquela tua boca do fogão preferida e é sempre aquela, e abandona as outras? Te aconselho a fazer um rodízio e usar todas as bocas de fogão. Interessante também a nossa cozinha que a gente tenha imagens, arquétipos, simbologias de abundância. A gente pode ter fruteiras com muitas frutas, se forem naturais, melhores ainda. Ou eu posso ter também algumas coisas que representem. Eu posso ter potes com mantimentos visíveis que eu entre na minha cozinha e eu sinta abundância. Simbolicamente, isso vai trazer essa sensação de abundância. Todas as áreas da nossa casa têm muitos aspectos que vão interferindo, que vão impactando nos nossos pensamentos, nos nossos padrões, nos nossos comportamentos. Então, hoje a gente falou sobre a cozinha. Teria mais coisas para falar, mas isso lá no meu curso eu falo, eu aprofundo muito mais sobre isso, da lixeira, onde colocar a lixeira, a gente fala como armazenar as coisas, quais os melhores lugares. Mas hoje eu acho que a gente já falou o suficiente, a gente já juntando o outro vídeo, tá? Se você está assistindo esse, vai lá que tem um anterior que a gente teve que interromper porque ficou sem som. Na semana que vem a gente vai continuar falando sobre um outro ambiente da nossa casa, a gente vai aprofundar, a gente já está há 1 hora e tanto aqui falando, e se você tiver alguma dúvida, se tiver alguma questão, tiver alguma sugestão, manda para mim, manda no direct, e a gente faz uma aula sobre ela, ou eu te respondo. Esses dias alguém me respondeu qual era a melhor localização do quarto, porque ela ia se mudar para uma casa, e ela mandou a planta dela, que ela tinha 3 quartos, para escolher, e ela não sabia qual deles ela escolhia. Um estava na área da espiritualidade, um na saúde, não, um na espiritualidade, um na área da família, e o outro estava na área da prosperidade. E aí ela queria uma ajuda para escolher o quarto dela. Isso fica para um próximo vídeo, para uma próxima aula, e eu espero você na próxima semana para a gente aprofundar alguma coisa. E manda a tua pergunta. Um beijo para todo mundo, gratidão para quem veio, para quem acompanhou.